São Paulo tem carta na manga por contratação de volante. Vamos trocar ideias sobre isso, tem informação de mercado da bola. Vamos falar também sobre o Caleri, rapaz, envolvido em problema na justiça. Vamos comentar também sobre isso. Tem informação sobre zagueiro que pode estar de saída do São Paulo. Vamos falar sobre isso e muito mais. Você que é novo no canal, dê essa moralzinha pra gente, se inscreve. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Só você clicar, ativar o sininho e deixar seu like, que é muito importante e não custa nada. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E como todo mundo aí já sabe, né? O Liseiro tá de volta, né? E tá aí, informação do Globoesporte.com. O meio-campista Igor Liseiro está de volta ao Brasil e agora aguarda um contato da diretoria do São Paulo para saber se deve se reapresentar no CT da Barra Funda. Em contato com o Globoesporte.com na quinta-feira, o jogador de 26 anos disse que ainda não havia sido procurado pelo São Paulo. O jogador tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de dezembro. Liseiro pode ficar disponível para o São Paulo na reabertura da janela, em 10 de julho. Até lá, a tendência é que ele tire alguns dias de férias no Brasil e depois fique disponível no São Paulo. Caberá ao Zubeldia avaliar uma possível permanência do jogador, tá? Então tá a informação do Globoesporte.com. O Liseiro já está aí no Brasil, tá? Porém, né, por enquanto, né, o São Paulo ainda não fez nenhum contato aí para o Liseiro se reapresentar no CT da Barra Funda, né, cara? Enfim, tem a questão do volante aí que o São Paulo tá no mercado de olho, vamos falar sobre isso aí daqui a pouco também, evidentemente que tem informação, né? Ele acabou de terminar a temporada dele lá na Suíça, então ele deve ficar um pouco de férias aí, né, cara? Só quando reabrir a janela, se o São Paulo quiser aproveitar ele, que ele deve estar disponível. Aí tem a avaliação do Zubeldia também, né, cara? Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer em relação ao Liseiro, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar sobre o Rigoni, rapaz. O Rigoni, que é outro jogador, esse não é do São Paulo, né? Mas ficou livre aí no mercado, depois de ter rescindido seu contrato com o Austin FC, lá da Major League Soccer. E o que acontece, né? Já tem algumas informações de que o São Paulo não tem nenhum interesse em contratar o Rigoni. E tá aqui agora a informação do Alexander Vieira. Uma pessoa bem próxima ao Rigoni me procurou para informar que o atleta vai vir ao Brasil nos próximos dias para resolver algumas questões pessoais que não tem nada a ver com o futebol. No entanto, está sendo, né, uma visita ao CT da Barra Funda para ver os amigos antigos. O jogador adoraria uma nova chance no São Paulo, mas repito, a diretoria não pretende fazer nenhum investimento. Únicas portas abertas podem e devem ser apenas a do centro de treinamento, tá? Então, o Rigoni tá livre no mercado aí, né, cara? Tinha algumas especulações já, tem alguns torcedores do São Paulo que querem a volta dele, mas São Paulo não tem interesse aí que ele volte, ele vai vir pro Brasil resolver questões pessoais e evidentemente que vai lá no CT, né, cara? Visitar o São Paulo, visitar os jogadores aí, os amigos aí que ele tem, desde que ele deixou o São Paulo. Tá aí, então, pô, o Rigoni tá no CT de São Paulo, vai voltar pro São Paulo? Não, pelo menos por enquanto. Evidentemente que a gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã. O futebol é uma caixinha de surpresa, um reviravolta. Pode ser que amanhã o São Paulo contrate o cara, né? Mas, por enquanto, não é a intenção aí de São Paulo. Enfim, também não sei se ele agregaria muita coisa pro São Paulo, não, sendo bem sincero pra vocês, tá? Mesmo pra ser um reserva, né? Porque titular esquece, tem nenhuma chance aí. Se fosse o Rigoni quando chegou no São Paulo, né, cara, até ali perto do final da saída do Crespo, ele tava jogando muito, né? Se fosse aquele Rigoni, irmão, seria uma baita contratação, irmão, vem pra ontem. Mas, não, cara, até porque se ele tivesse continuado naquele ritmo que ele tava jogando muito bem, nem saída ele tinha, né? O São Paulo não ia deixar ele sair aí, mas enfim. Bom, vamos avançando agora, rapaziada, e olha só. São Paulo tem 100% de aproveitamento na temporada com o Patrick Lanza e o Rodriguinho em campo. O Patrick tem 6 vitórias em 6 jogos e o Rodriguinho tem 5 vitórias em 5 jogos. Gabriel, mas os jogos que eles jogam são jogos mais fáceis. É verdade. Aí é verdade, você tem razão. Mas a informação tá aí que eu tô passando aí pra vocês, né? O Patrick vem jogando cada vez mais aí com o Zubeldia. E o Rodriguinho, já comentou sobre o Rodriguinho em outros vídeos, né, cara? O Zubeldia gosta muito aí do Rodriguinho, né, cara? Até fez um vídeo aqui comentando, né? O UOL fez uma matéria aí sobre isso aí, que o Zubeldia gosta bastante, que tá vendo dele aí nos treinos. E ele vem ganhando oportunidade no jogo contra o Águia, quase que ele fez um gol
aí, né? Mas o goleiro lá do Águia de Marabá, irmão, resolveu pegar quase tudo naquele jogo, belezinha? Vamos avançando agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte, vamos falar aí sobre o Sabino, tá? Olha aí, informação do Alexandre Vieira. Sabino não tem jogado com regularidade, mas a expectativa é de, com a ausência do Ferrarese, convocado para a seleção venezuelana, ele ganhe uma certa rodagem. O Arboleda vive expectativa também de ser chamado para o Equador, mas a tendência é dele não ser chamado. Isso aqui não é oficial, né, cara? Tinha algumas informações lá da imprensa equatoriana de que ele não seria convocado pelo aquele episódio lá, né, cara? Que ele foi pra boate lá com o Di Menor, né? O jogador lá do que o Chelsea já comprou, né? Que tava no Del Valle, né? E tinha informações de que ele não ia ser mais convocado, que ia ser uma punição. Porém, de forma oficial, a gente não sabe se ele vai ser, né? Pode ser que sim e pode ser que não. Aí, o contrato do Sabino vai até o fim de junho. E por enquanto, não existe conversas para uma renovação. Se ele cumprir algumas metas que estão no contrato, automaticamente ele fica até dezembro. Internamente, ele é visto como um cara trabalhador e se relaciona muito bem com o elenco. Fisicamente também, ele está em plenas condições, que era uma dúvida após ele se recuperar de uma grave contusão, né? O Gabriel Sá até postou aqui no X dele, né, aqui, ó. Ele tem contrato com o São Paulo até o dia 20 de junho, tá? E ele jogou só 19 minutos com a camisa de São Paulo, que foi no jogo contra o Águia de Marabá, na ida, lá no Mangueirão, no primeiro jogo, ele entrou no segundo tempo e jogou 19 minutos aí. Ele tem contrato até o dia 20 de junho, tá chegando aí já, cara. Hoje é que dia mesmo? 27, 25, né? É 25, então o contrato dele tem, né, praticamente um mês aí de contrato. Tem meta no contrato, se ele bater, não automaticamente, mas para bater essas metas ele tem que jogar, coisa que não vem acontecendo. Aí a expectativa mesmo é para quando os jogadores de São Paulo foram convocados para a Copa América ter mais uma opção, que é o Sabino, né? No caso do Arboleda, que é uma incógnita, e o Ferrarese que vai ser convocado, o Sabino seria mais uma opção. Enfim, eu acho que o jogo de quinta-feira contra o Águia era para ele ter jogado, né? Para ele ganhar ritmo e para quando chegar a Copa América, ele tá com um pouco mais de ritmo aí de jogo para poder ser uma opção para o Zubeldia. Mas enfim, vamos ver se São Paulo vai renovar o contrato dele ou não, belezinha? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Vamos falar agora sobre o Caleri e o Rafinha, tá? Informação aí do Globoesporte.com. Caleri e Rafinha processam a EA, tá? Por direitos de imagem, rapaziada, olha aí. Jonathan Caleri e Rafinha, jogadores do São Paulo, estão processando a EA Sports, desenvolvedora do jogo EA Sports, chamado de FIFA até a edição de 2023, por suposta violações de direitos de imagem e pedem indenizações de R$35 mil e R$200 mil, respectivamente. Segundo processos em trâmites no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, ainda está sem uma decisão final, tá? Os jogadores dizem que suas imagens são utilizadas pela EA Sports na franquia de jogos de futebol sem que eles tenham um contrato individual estabelecido com a produtora americana. Os dois jogadores do São Paulo argumentaram que não deram autorização para a utilização de suas identidades no jogo, o que seria uma violação da Lei Pelé, que protege os direitos de imagem dos jogadores de futebol no Brasil. Tá? O artigo 87A da lei exige que seja firmado um contrato de natureza civil com o atleta para permitir a exploração comercial de sua imagem, tá? Então tá aí o Caleri e o Rafinha, né, dos dois aí, jogadores de São Paulo, processando a EA por direito de imagem, tá? No jogo aí que antes era FIFA, agora não é mais, né? Agora é EA Sports, é aí. Assim, isso aqui é até triste para quem gosta de jogar o jogo, porque dificilmente, cara, a gente vai ter aí tão cedo uma regularização, né, cara? Acho que não é pra nem regularização, né, cara? É a gente ter aí o Brasileirão lá no jogo, né, cara? Os jogadores lá, tudo licenciado, a palavra é licenciado aí, os jogadores, os times do campeonato, para quem joga o jogo, gosta, né? E seria bom ter aí, né, cara, a licença de todos os times do Brasileirão, mas, né, parece que isso é cada vez mais distante. Mas enfim, cara, vamos ver o que vai acontecer em relação a esses processos, se o São Paulo, se os jogadores vão ganhar ou vão perder para aí, né? Ainda não tem uma decisão final, belezinha?
Bom, o que você acha sobre isso, meu querido? Deixa embaixo nos comentários, tá bom? Agora, rapaziada, vamos falar aí sobre a questão do Matheus Henrique, tá? E tem muita, tá? Quando eu falo muita, é muita coisa aqui mesmo pra gente comentar sobre o Matheus Henrique, tá? O Matheus Henrique, jogador aí do Sassuolo, né? Tava no Grêmio, foi campeão no Grêmio, e aí vive uma situação lá, cara, que a tendência é que ele saia do Sassuolo. A gente já comentou outros vídeos aqui, né? O Thiago Fernandes trouxe informação lá no portal Gol de que o São Paulo era um dos times interessados aí no jogador. Tá, e o que acontece? Olha só. São Paulo fez a sondagem pelo jogador aí de 26 anos, né? Que atua aí como volante e meia, tá? Ele tá na Sassuolo aí desde 2022. Informação aqui do Rafael Emiliano. Ainda falta uma rodada do campeonato italiano, tá? Para encerrar. Porém, o Sassuolo está matematicamente já rebaixado para a segunda divisão. O Rafael Emiliano trouxe as informações aqui, ó. E por mais que o Matheus Henrique possa até ter tido um relativo sucesso na péssima campanha do Sassuolo, ele jogou 32 jogos, né? Muito, aí, marcando 2 gols e anotando 3 assistências. O rebaixamento vai mudar muita coisa interna no clube do país, tá? Do país italiano, aí. A começar com o próprio relacionamento do jogador com a direção. Em janeiro, a Sassuolo ofereceu uma prorrogação do contrato que vai até junho de 2026, por mais 2 anos. Mas com uma campanha na Série A, o Matheus Henrique recusou a proposta, tá? Então ele já recusou uma proposta de renovação aí com o Sassuolo. Diante disso, vendê-lo, angariar mais recursos para uma época que promete ser deficitária com o rebaixamento. Passou a ser uma solução interessante. O problema é conseguir boas ofertas se a imagem que o clube ficou foi de campanha negativa e sendo rebaixado com apenas 7 vitórias. Por isso, segundo a imprensa italiana, emprestá-lo passou a ser uma hipótese bem cotada no Sassuolo, que vê na visibilidade de Matheus Henrique atuando em um grande clube brasileiro como uma vitrine para conseguir um bom negócio. É nesse âmbito que o São Paulo aparece. Depois de consultas de outros clubes brasileiros, o clube do Morumbi tem um aliado de peso na negociação, o Fábio Melo, ex-meia do São Paulo nos anos 90 e que cuida dos interesses de Matheus Henrique. Eu ia falar Matheus Pereira, Matheus Pereira é do Cruzeiro. Com a boa relação com o presidente Júlio Casares, ele levou o nome do volante para avaliação dentro do Morumbi, tá? Então tá aí, rapaziada, alguns pontos importantes, tá? Ele já recusou a proposta de renovação, vai mudar muita coisa no Sassuolo lá, né? E ele recusou a proposta pela situação do time, né, cara? Ele não vai querer jogar a segunda divisão aí do campeonato italiano. Mas o Sassuolo não tem uma proposta que eles acham interessante para poder vender. Então o empréstimo aí é um caminho muito interessante que eles vê lá, né? Que é informação própria da imprensa italiana lá. E o São Paulo tem uma carta na manga que é o empresário dele, o Fábio Melo, que é ex-jogador do São Paulo e tem ótimo relacionamento com a diretoria e com o Júlio Casares, né? Outro ponto que é importante, né? O Fábio Melo levou o nome do Matheus Henrique na mesa do São Paulo, meio que ofereceu, né, para fazer uma avaliação ali, o São Paulo tem interesse, tudo mais. Esse é um ponto que pode ajudar o São Paulo, né? O empresário é ex-jogador aí do São Paulo e isso evidentemente que pode ajudar aí numa possível negociação aí do São Paulo com o Sassuolo pela vinda do Matheus Henrique. De qualquer forma, o Melo vai ter uma reunião nos próximos dias com os dirigentes do clube italiano para saber quais as condições do negócio. E por enquanto, estariam dispostos a emprestar o Matheus Henrique. Com as janela só abrindo em julho, tempo há para o tricolor ter a resposta e avaliar, né, o jogador Matheus Henrique, tá? Então informações importantes aí, né, que o Rafael Emiliano trouxe, tá? Então o empresário dele, né, ofereceu aí, né, podemos dizer assim, o jogador aí pro São Paulo, né, o Fábio Melo, ex-jogador do tricolor e que tem ótima relação com o São Paulo, né? Então é um triunfo que o São Paulo tem, uma carta na manga que o São Paulo tem. Aí o São Paulo já tinha feito uma sondagem por ele, alguns times também já estão interessados, né? O portal Gol trouxe que o São Paulo estava interessado, né? O Cruzeiro também estava interessado. Aí o Alexander Vieira trouxe que o Corinthians também estava interessado no jogador, né? Mas enfim, o São Paulo tem esse fator aí do empresário que é algo muito bom, né? A gente já comentou aqui mais aprofundado sobre o Matheus Henrique, né, cara? Tem 26 anos aí, eu acho ele um excelente
Jogador aí muito bom mesmo, tá? Aí, como é uma contratação que seria por empréstimo, né? Que é o que o Sassuolo tá vendo lá como uma boa opção, né? Aí já começa assim, né, cara? O São Paulo tem mais chance aí de contratar o jogador, porque ele é um jogador caro, tá? Falando lá em 9 milhões de euros, 10 milhões de euros, o São Paulo não vai pagar isso no Matheus Henrique aí, mas o empréstimo, cara, com opção ali de compra, né? No valor ali um pouco menor, pode ser que o São Paulo consiga trazer o Matheus Henrique. Vai ser uma ótima contratação. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. O São Paulo ter esse triunfo aí do empresário dele, que é ex-jogador do Tricolor, né? Enfim, vamos agora. Você queria ver o Matheus, toda hora eu falo Matheus Pereira, Matheus Henrique no São Paulo? Você queria ver ele com a camisa do Tricolor? Deixa embaixo nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.